Que bom que seja assim. Que nessa forma de estarmos mais confortáveis na casa, podemos prestar um pouco mais de atenção às palavras do Evangelho e entender um pouco da mensagem de Jesus, cuja palavra sempre procura nos encher de esperanças, mostrar para nós que há sempre um mundo melhor nos esperando. Mas para chegarmos até lá, nós temos que percorrer uma estrada. E não são essas estradas asfaltadas de hoje em dia, não. É a estrada lá da época do Império, cheia de buracos, de pedras, de obstáculos. Mas se eles venceram e nós chegamos aqui, nós também podemos vencer para depois ter uma estrada mais aplainada para a nossa alma. É isso que Jesus nos ensina, confiança no Pai, porque o Pai nos ama. E tudo que nos acontece, tudo aquilo que está à nossa volta, é com a permissão de Deus. Por mais que nós não consigamos entender, porque a nossa mente é muito estreita, nós mal enxergamos na esquina, quanto mais compreender as leis do universo, que ainda estão sendo descobertas pelos nossos cientistas, pelos nossos pesquisadores. A paz, ela é necessária para que nós possamos progredir, avançar, evoluir. Quando nós temos paz em nosso coração, em nossa mente, a paz, ela é tão firme, ela é tão concreta, ela é tão forte, que tudo aquilo que não é pacífico à nossa volta, não consegue nos tirar desse padrão mais elevado do pensamento. Por mais que essas coisas aconteçam. E nós temos que compreender que quando nós encarnamos nesse planeta chamado Terra, esse mundo que nós habitamos é uma das muitas moradas que o Pai coloca à nossa disposição. E nós só vamos mudar de moradas quando nós estamos prontos, quando nós temos condições, recursos para nos mudarmos. É como nós morássemos em um barraco, numa favela, e olhássemos a casa de um outro, do outro lado da rua, e nesse barraco que nós habitamos, não tem luz elétrica, não tem água potável, não tem fogo, não tem gás, não tem onde dormir. É tudo muito primitivo, não há comida. Se eu quiser comer alguma coisa, eu tenho que ir para o mato, para colher frutas ou pegar algum animal. Mas eu olho para o vizinho e é completamente diferente. Tem luz, tem água, tem cama para dormir, não falta comida. E eu quero me mudar para esse outro lado. Mas só a minha vontade não basta. Eu não tenho como sair do meu casebre na minha ignorância, na minha falta de leitura, na minha falta de compreensão do que é bom e do que é ruim, e me mudar para outro local onde isso é exigido. Eu não estou pronto. Mas aquele vizinho que eu cobiço aquela casa, aquele mundo que ele habita, também já não está satisfeito com a morada dele. Ele quer outra, maior, melhor, onde já não existem problemas como doenças, velhice, dívidas. Então todos nós ansiamos por algo melhor, todos nós. Mas precisamos compreender que depende do nosso comportamento, das atitudes que nós tomamos para fazermos essas mudanças.
E a Terra, esse mundo que nós habitamos, hoje é a nossa casa. E podemos perguntar, é um mundo inferior ou superior? Depende de como nós olhamos. Se esse planeta que eu moro, que eu habito, eu olho para outro mundo e eu comparo com o meu, aqui eu já tenho bibliotecas, eu já tenho internet, eu já sei o que é bom, o que é mal, eu já sei que tenho doenças, mas também eu tenho a medicina. Eu sei que para acabar com a minha ignorância eu preciso de estudar. E eu olho para o outro mundo, não tem fogo, não tem energia, as pessoas brigam, lutam entre si para dominar. Elas não sabem o que é bem, o que é mal. Então aquele mundo é inferior ao meu, o meu é superior ao dele. Então a Terra é um planeta, comparado com outros, superior. Mas se eu pegar esse planeta e olhar outro, mais evoluído, nós estamos no mundo inferior. Depende da referência, depende de como nós enxergamos. Então existem sim mundos inferiores à Terra. E existem mundos superiores aos nossos. E se nós queremos ir para esses mundos, temos que nos preparar para isso. E esse preparo, essa qualificação que nós precisamos, ela nos permite compreender que esse corpo que nós carregamos hoje não nos permite morar em moradas, em mundos mais elevados. Comparando, é como se nós pegássemos um selvagem primitivo lá na Etiópia, com os trajes que ele habita, com a forma que ele cozinha, não compreende nada do mundo que vivemos e trouxéssemos para cá, ele não se adaptaria. É necessário que cada um de nós estejamos no lugar que é adequado para nós, de acordo com o nosso estado evolutivo. Muitos de nós, às vezes, olhamos para esse planeta e pensamos assim: meu Deus, que mundo em que vivemos! Como é triste! Quanta tragédia, quanta dor, quanto sofrimento, quantas doenças! O que será de nós, meu Pai? Não é assim que nós pensamos? Será de nós aquilo que nós quisermos. Porque o Pai sabe aquilo que nós precisamos, mas nós ainda não. Não temos esse alcance, essa compreensão. Em nós ainda predomina a força bruta. Nós ainda lutamos com os nossos instintos. Sabemos o que é bom e o que é ruim. Sabemos aquilo que nós necessitamos. Compreendemos que temos que amar o próximo. Compreendemos que precisamos socorrer o outro apesar da nossa dor. Chico Xavier nos dizia que o bom espírita, o Chico tinha umas tiradas maravilhosas. Ele dizia assim: o bom espírita é aquele que chora num cantinho, depois vai sorrindo para socorrer os outros. Isso era o Chico. Ele chorava às vezes de tanta dor, de tanta solidão, de tanta incompreensão. Mas quando abria as portas do centro, ele estava sorrindo. Ele compreendia a tarefa dele, a missão dele. Nós não estamos, portanto, meus irmãos, meus amigos, abandonados por Deus, como muitos de nós pensamos e falamos: Deus me abandonou. O Senhor não me ama. Que mal eu fiz a Deus para que Ele me castigue de tantas formas diferentes. Não fazemos mal nenhum ao Pai, não temos essa força. Não temos como causar dor, sofrimento ao Pai. Ele sequer se entristece com as nossas maldades. Sequer se entristece.
olha para nós e diz: terás que recomeçar. É bem assim. E nós, no fundo das trevas da nossa inteligência, que nós somos inteligentes, nós carregamos a intuição de que existe um ser supremo. Está dentro de nós. Por mais que negamos. Eu não acredito em Deus. Eu não creio na espiritualidade. Eu não creio em reencarnação. Ah, morreu, acabou, aqui fico. Está se enganando. Porque a realidade se mostra quando nós fechamos os olhos e despertamos do outro lado, cercado por espíritos que nos amam ou não. Depende de como nós nos comportamos. E esse instinto que nós temos da compreensão de que há uma outra vida, que nós podemos ir para um mundo melhor, ele traz em nós uma característica que nós temos que entender e aceitar. A possibilidade de nós nos tornarmos anjos. Sabe o que é anjo? Mensageiro. A palavra anjo quer dizer mensageiro do Senhor. E esses anjos, que às vezes nós dizemos espíritos puros, já foram tão primitivos quanto nós. Passaram pelas mesmas etapas que nós. E olhamos para eles como seres inalcançáveis. Olhamos com aquela admiração, com aquela veneração, de que é algo como místico. E não é, todos nós seremos mensageiros de Deus. Mas a jornada é longa. Teremos que passar por muitas casas, por muitas moradas. E é interessante que o Evangelho, segundo o Espiritismo, o capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai, ele diz assim, que todos os espíritos puros, desmaterializados, isto é, não precisa mais do corpo, resplandecentes de glória, já foram seres primitivos, já foram selvagens. Está lá com todas as letras. Essa mensagem, essa passagem está dizendo para nós assim: vocês hoje são primitivos, mas serão espíritos puros. É só inverter a frase. Todos os seres primitivos um dia serão espíritos puros, desmaterializados e luminosos. É inverter a frase. O Pai não abandona ninguém. Não há privilegiados. Não há escolhidos. Compreender isso é entender que nos mundos primitivos, e agora vocês podem até rir um pouquinho, a forma humana que lá está, desses mundos inferiores à Terra, é igual à nossa. E nos mundos superiores, melhores do que nós, também a forma humana é a que prevalece, um pouco mais leve. Portanto, se em qualquer mundo a forma humana que prevalece é a que prevalece, esses ETs que a gente vê no cinema em forma de bicho, em forma de monstros, não existem. Eles são parecidos conosco. Mas nós nos equivocamos e acreditamos que eles têm formas de inseto. Mas não, o Evangelho é claro. Todo aquele ser dotado de razão, que pensa, que é inteligente, que sente, tem a forma humana. Não importa o mundo onde ele habita. A única diferença, que é muito patente, é: aqui nós temos o quê? Nascemos, temos uma infância longa, até 13, 14 anos, depois nós temos uma adolescência, uma parte de sermos adultos, depois vamos envelhecer. Nos mundos melhores do que o nosso, a infância não existe. Ela quase não existe, porque nós não precisamos de tanto tempo para aprender. Nós aprendemos mais rápido. E a nossa vida
como seres e habitantes de mundos superiores, é muito maior do que aqui. Se aqui nós já chegamos à faixa de 80, 90, às vezes alguns a 100, cento e pouco, nós chegaremos facilmente a 300 anos de idade. Por que isso acontece? Porque não temos matéria densa como nós temos nos nossos corpos. Não teremos doenças, não teremos problemas de saúde nenhum. Não há diabetes, não há pressão alta, não há câncer. Olha que maravilha, nós não temos catarata, não ficamos surdos. É uma maravilha, e a gente tem medo de morrer. Olha a oportunidade. Todas as vezes que nós desencarnamos, saímos de um corpo velho, acabado, que a gente corre para o hospital toda hora para ficar nele, melhor ficar em casa, em prece. Senhor, me leve o mais rápido que puder. A morte é uma bênção, porque podemos ir para um mundo melhor. Mas ficamos lutando porque estamos nessa parede, temos medo. E o Espiritismo, a doutrina espírita, vai nos ensinando que esse corpo é passageiro, que é uma morada inferior. Porque o nosso corpo pode ser uma morada superior, sem doenças. E aprendendo rápido, não precisamos andar, nós flutuamos, nós deslizamos, não caminhamos como caminhamos aqui, não temos peso. Habitar um mundo melhor do que a Terra é uma obrigação nossa, nós temos que trabalhar para isso. Aprender, praticar. Socorrer, compreender o que é bom, o que é ruim, saber escolher, adquirir a passagem, o ticket. Hoje em dia é o QR Code, né? Temos que adquirir o QR Code para poder passar para o outro lado. O Pai é bom. Jesus nos ensina isso o tempo inteiro. E nós vamos amadurecendo. Nós vamos compreendendo que os nossos sentidos, as nossas sensações serão mais puras. Não precisamos falar. Olha que maravilha! Não conversamos mais, pensamos. E o outro entende. Por isso que não vai ter fofoca do outro lado. Não tem maledicência, não tem perversidade, porque você pensa, o outro sabe. E nós nos policiamos, começamos a praticar o pensamento no bem o tempo inteiro. E quando nos damos conta, o que eu pensava antes mesmo, não me lembro mais. Mundos superiores são as benesses que o Pai nos reserva. É o tesouro que Jesus nos fala. Eu me vou preparar outras moradas para vos receber. As moradas estão prontas. Depende de nós qual morada nós queremos. É dessa forma que nós compreendemos o quanto depende da nossa força de vontade. O quanto depende compreender que a nossa alma, que está em nosso corpo, está aqui porque nós merecemos estar aqui. E aqui é um aprendizado. Podemos aprender para o bem, praticar, porque só aprender não serve. A fé sem obras é morta. A caridade sem prática é morta. Temos que exercer, porque o fato de estarmos aqui pode nos levar para um mundo superior, melhor do que aqui, ou nos levar para o inferior, porque o mundo também evolui, a Terra evolui, o planeta evolui. Essas destruições que nós estamos vendo não estão sob a distração do Senhor, está sob o olho do Pai. As energias que estão acontecendo em nosso planeta afetam o universo, e o universo responde. Não permanecerá como está. E se nós não evoluirmos com o planeta, ou mais rápido do que ele,
nós teremos que voltar para um mundo de onde nós viemos para cá. É de lei isso. Então podemos continuar aqui, ir para um mundo melhor ou ir para um mundo inferior do que a Terra. Esse é o processo da vida. Esse é o processo que nos ensina que quando nós estamos, por exemplo, aqui, a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando pálido, não é? Olheira, calvo, não é assim? As orelhas parecem que são maiores do que eram antes. Não é bem assim? Olhamos para os dedos, as juntas doem, os dedos entortam. O nosso corpo não aguenta muito tempo. Ele já começa a dar sinal de que vai chegar a hora. Mas como será o corpo num mundo melhor do que o nosso? Não tem matéria, não tem resistência. Nós nos desenvolvemos rápido. Nós ficamos o tempo todo em plena saúde, não tem palidez, não tem rugas. Nós escolhemos a forma que nós queremos, a que mais nos agrada, porque nós temos controle sobre o corpo que nós queremos ter. E se eu quero me mostrar para alguém na forma do Antônio de hoje, é só eu pensar, e eu me transformarei nesse Antônio de 2020, e eu estou lá em 3.450. É importante compreender que angústias, dores, desesperos, mágoas, nesses mundos mais evoluídos não existem. Ficaram para trás. Nós não carregamos isso. É interessante nós compreendermos, já entendemos como espíritas, que tudo que é matéria, nós não vamos levar para o outro lado quando desencarnarmos nenhum fósforo queimado. Nós não vamos carregar, porque é matéria. Mas nós carregamos os nossos sentimentos e as nossas emoções. Esses vão conosco. São os nossos tesouros enterrados, se nós morremos no ódio, na raiva, no desespero, na angústia, não querendo deixar as coisas para trás, enterramos tesouros. Mas se nós, ao estarmos próximo da nossa morte, olhamos para aqueles que nos cercam e dizemos assim: eu não vou morrer, eu estarei com vocês, tudo aquilo que eu pude fazer de bem, naquilo que me foi possível, eu o fiz, entrego a minha alma ao meu Criador. Eu levo um outro tesouro. Joana de Ângeles nos diz que nós temos que desencarnar bem, porque se nós desencarnamos mal, nós não despertamos bem do lado espiritual. Desencarnar mal é desencarnar na raiva, no ódio, na tristeza, na vingança, porque nós não sabemos a hora que nós vamos. Não nos é permitido saber. E nós, portanto, temos que trabalhar e pensar o tempo todo no bem, porque a qualquer momento nós podemos ser chamados. Qual é a senha? A senha 355. Antônio, vem. Lá vai o Antônio fazendo uma preleção. Hora boa de morrer. Mas se o Antônio está lá no fundo, pensando uma linha de senha, esses 353 Antônio, como é que o Antônio vai? Percebem a diferença de como nós escolhemos a forma como nós desencarnamos? É dessa forma. A escolha é nossa. A escolha faz parte da nossa própria existência. Compreender as moradas da casa do Pai é compreender a nós mesmos. Como é a minha morada hoje? O que eu tenho dentro de mim? Nós todos, meus amigos, temos tristezas, temos angústias, temos sofrimentos, temos dores. Mas não é isso que impede que nós nos transformemos em espíritos dignos de outras moradas.
Porque se nós já trabalhamos o bem, já nos esforçamos na luta para a melhoria do planeta em que estamos, o pouquinho que nós fazemos não é tentar socorrer o mundo todo, ou o seu bairro todo, não é isso. Socorrer a si mesmo. Quando nós compreendemos isso, nós estamos nos tornando mais leves. Quando nós perdoamos alguém já conseguiu perdoar alguém aqui? Já. Sabe como é o perdão? As pessoas nos falam assim quando nós estamos começando: perdoa, esqueça, não é assim? Aí o que a gente diz? Perdoar eu perdoo, mas esquecer? Não vou esquecer, é verdade. Não esquece. Nós não fomos feitos para esquecer. Porque senão nós não lembraríamos dos ensinamentos do Cristo, porque esquecemos. O perdão é quando nós lembramos daquele que nos causou o mal e não sentimos ressentimento. Eu não sinto nada de ruim, eu perdoei. E esse movimento que nós causamos em nós vai curando coisas que nós nem sabemos, de outras vidas, mágoas passadas, feridas profundas, que às vezes elas se manifestam em nós numa tristeza que a gente não sabe explicar. Por que eu estou triste? Por que eu estou angustiado? Nada me aconteceu, não aconteceu aqui nessa existência. Mas o Espírito registra isso lá atrás. E isso vem. E quando vem, eu me dou conta de que ainda há moradas em mim que eu preciso melhorar. O Pai nos ama. O Pai é infinita bondade. Jesus nos ama. Jesus é uno com o Pai. E Ele garantiu a nós, em nome do Pai, que nenhuma ovelha se perderia. Nenhum de nós vai se perder, não importa o que nós façamos. Ficaremos perdidos e Ele virá nos procurar, como aquela parábola da ovelha perdida. Mas os outros 99 já estão lá no aprisco. E vocês já viram a imagem de Jesus quando Ele encontra a ovelha perdida? Onde ela está? Onde ela está? No ombro ou no colo. Ele nos ama, Ele nos carrega quando estamos feridos, perdidos, não sabendo em qual morada nós estaremos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai, é uma maravilha de esperança. Não quer ler o resto do Evangelho? Lê o capítulo 3, todo dia, pronto. Metade da passagem já está garantida para um mundo melhor. Só falta conquistar o restante. É dessa forma que nós procuramos trazer a mensagem do Mestre. Sempre encerrar a preleção com esperança no coração. A esperança, ela nos sustenta e ela nos mostra o caminho que temos que seguir. Que cada um de nós saiba escolher a morada que desejamos ir e lutar por ela, praticar e exercer essa doutrina maravilhosa que é o Evangelho de Jesus, o nosso irmão maior. Boa tarde a todos, até outro dia. Tenham uma excelente reunião, bom passe, e que possamos ter um 2020, com mais esperança, com mais amor. Não se angustiem, a paz vai prevalecer. Fiquem em paz. Obrigado. Ô Bob,